Daniel? Amadas, antes da gente começar, eu queria só trazer aqui um pequeno aviso. Tá aí, ó. Olha que linda aí a nossa blusa. Para você que não sabe, nós começamos aí as encomendas, os pedidos das blusas do DFEBIS. O que é o DFEBIS? É o Departamento Feminino das Igrejas Batistas Independentes do Ceará, do Piauí e do Maranhão. Então, nós, aqui no Ceará, né? Nós, a Igreja do Mundubim, a igreja lá do Parque Dois Irmãos, juntas nós, durante esse ano, nós faremos alguns impactos evangelísticos. Quem lembra que ano passado nós fizemos os cultos? Lembram? A gente fez os cultos em cada igreja. Esse ano nós vamos fazer impactos evangelísticos, onde juntas nós estaremos numa praça, louvando, ali, levando o amor do Senhor. E para isso foi pensado essa camiseta. É apenas R$40, que está aí com o tema, né? Você não está sozinha, Jesus te ama. Então, se você tem um interesse, você pode falar comigo no privado e a gente já vai fazer a encomenda. Até o dia 5, você pode estar fazendo o pagamento para a gente poder pedir as camisetas. Amém? Então, se você tem interesse, pode falar comigo. Gente, eu não sei fingir costume, eu estou me sentindo tão chique com essa água. O pastor fez propaganda, eu posso fazer, né? Porque quando eu cheguei, foi domingo passado, eu ia botar para o pastor Ítalo, quando eu vi, eu disse, rapaz, eu vou já tomar água dessa, que é água chique. Aí o pastor falou assim, não, mas é só para os preleitores. Aí eu digo, tá bom. Né? Mas, glória, o Senhor honra. Amém, queridos? Você que está mais atrás, irmãs, vamos vir aqui mais para frente. Vem, Cici. Vamos ficar aqui mais juntas. Nós somos o corpo. Gente, olha, você já é uma vitoriosa por estar aqui numa sexta-feira à noite. Você pode dar um aplauso aí ao Senhor pela sua vida. Nós chegamos aqui, né? Umas vieram quase arrastando, né? Umas estão com sono, com cafeína aí na veia. Mas estamos aqui para louvar, adorar e bendizer ao Senhor. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigada, Senhor, porque tudo que já foi desde o início do culto, o Senhor já tem falado aos nossos corações sobre posicionamento, sobre, Senhor, tomarmos as armaduras do Senhor, sobre, Senhor, escolhermos, Pai, priorizar o Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Eu te peço, Senhor, que agora, em nome de Jesus, os nossos ouvidos estejam atentos, a nossa mente esteja alerta para receber a tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações. Quebra, Senhor, as estruturas, muitas vezes, Pai, de religiosidade, estruturas, Senhor, de medo, estruturas, Senhor, de descrença, mas que nós possamos, Senhor, estar conectadas contigo e que essa semente da palavra, Senhor, possa multiplicar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. E o tema do nosso culto, vocês já viram aí desde o início, posicionadas para este tempo. Você pode dizer para a sua irmã, posicionada para este tempo. Não, gente, mas fala aí com cara de profeta, porque isso aí está muito fraco. Vamos lá. Posicionada para este tempo. Amém? E quando eu pensei falar sobre posicionada, eu fiquei pensando, Senhor, mas o que é estar posicionada? Né? E eu fui ali lá no ChatGPT pesquisar o que é estar posicionada. É indicado quando algo ou alguém foi colocado em um local, ordem ou situação específica. Refere-se a estar situada fisicamente, organizada ou a assumir uma postura, opinião definida diante de um assunto. Então, você está fisicamente organizada ou você assumir uma postura diante de algo, diante de uma situação, diante de algo, de uma interrogação que fizerem até você, você tem o seu posicionamento. Amém? E todas nós fomos colocadas por Deus em lugares estratégicos para esse tempo. E talvez você possa imaginar assim, mas eu só sou uma dona de casa, eu só sou uma mãe. Ou assim, eu sou uma empresária. Como que Deus vai me usar, né, Giovana? Como é que Deus vai me usar? Eu sou uma costureira, eu sou uma esposa, eu sou uma cozinheira. Mas independente do cargo que você ocupa no seu trabalho, a função no seu lar, na sua família, Deus te colocou nesse lugar. Não foi por acaso, mas foi com um propósito. Você pode dizer para sua irmã, você está aqui, hoje, neste lugar, com um propósito.
Existe um território para ser conquistado, existem pessoas para ser ganhas para Jesus, existem inimigos que precisam ser vencidos e Deus conta comigo e com você. Uma serva fiel, uma filha lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Somos nós, amém? E queridas, o que mais eu tenho visto nesse tempo, quem lembra aqui da pregação da pastora? Gente, eu estava lembrando o nome dela hoje, agora eu esqueci. Da pastora que veio da Bahia, que ela falou, convicta e não perdida. Quem estava aqui nesse culto? Quem lembra? Gente, eu estava lembrando dela hoje, porque aquela pregação dela falou muito comigo. E eu tenho visto muito nesse tempo, muitas mulheres assim, perdidas, por não entenderem o seu propósito, porque não conseguem entender por que elas nasceram, por que Deus me colocou nessa terra, por que eu nasci em tal família, por que eu cresci assim, por que da minha vida, né? Então, Satanás, ele é mestre em nos confundir, em nos paralisar e nos distrair. Para a gente ficar meio, sabe, que dormente. A nossa casa tem sido atingida, tem sido bombardeada, a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, e a gente não consegue perceber. É como, sabe, como se você estivesse assim, meio dopada. Alguém já se sentiu assim? Você está vendo tudo, mas você não consegue reagir. A identidade dos nossos filhos está sendo ali atacada, a nossa mente, a nossa alma, mas, no entanto, nós não conseguimos tomar o que? Essa postura. Mas a palavra do Senhor lá em Isaías 61 vai dizer assim, levanta-te. Diz aí para sua irmã, levanta-te. Vamos lá, de novo, gente, com mais força, levanta-te. Resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te está no imperativo. É o quê? É um chamado. Não é assim, se você quiser, você se levanta. Não é assim, ó, levanta-te. É para hoje, é para ontem. Bora, minha filha, levanta, reage. Né? É esse o intuito dessa palavra. E é um chamado a uma ação o quê? Imediata. A você sair da inércia, a você sair da paralisia e você tomar uma atitude. E eu quero te chamar essa noite a sair desse lugar de passividade, desse lugar de permissividade. Porque o que é a passividade? Você está vendo tudo acontecer, mas você não... Ai, tanto faz, tanto fez. O marido mal não beija mais, o marido trata mal, e você fica lá, é assim mesmo. Os filhos não querem vir para a igreja. Ah, é isso mesmo. Isso é o quê? Passividade. E esse lugar de permissividade. Ai, não, eu vou deixando. Ai, não quer ir? Fica aí. Ai, não, vou deixar de ler a Bíblia. Não é só hoje. Aí daqui a pouco faz um mês, faz 2 meses. Ai, culto de mulheres. Não, tudo de novo. Não tenho paciência. É assim ou não é? Então, nós precisamos sair desse lugar de passividade e de permissividade e tomar um lugar de posição e de ação. Diz assim, ação. E quando veio esse tema ao meu coração... Sempre que eu estou lendo a Bíblia, quando eu vou ler, eu gosto muito do livro de Samuel, mas sempre que eu leio esse texto, essa mulher fica muito marcada na minha mente e eu nunca vi ninguém pregar sobre ela. E eu acredito que talvez você não. Porque essa mulher, ela não tem nome, ela só é chamada de uma mulher sábia. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 20. 2 Samuel, capítulo 20, nós vamos ler todo o capítulo, amém? Amém ou misericórdia? 2 Samuel 20. Gente, eu vou ler aqui no tablet, porque aqui a minha Bíblia está com a letra muito pequena. Acho que estou precisando lá no irmão Paulo, na irmã Ana. Vamos lá, diz assim, ó. Também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Birique de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou, não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Mas os de Judá permaneceram com seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém.
Quando Davi voltou ao palácio, em Jerusalém, mandou confinar numa casa, sob guarda, as 10 concubinas que tinha deixado tomando conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu. Ficaram confinadas, vivendo como viúvas até a morte. E o rei disse a Amasa: convoque os homens de Judá, e dentro de 3 dias apresente-se aqui com eles. Mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Disse então Davi a Abissai: agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persiga-o, antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. E aí eu queria que você pulasse lá para o versículo... Lá para o versículo 14, amém? Versículo 14. E vai dizer assim: Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maaca. E todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio e cercou Seba em Abel-Bet-Maaca. Eles construíram contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, preste atenção aí, ó. 16. Uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, ouçam, digam a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? E ele respondeu: sim. E ela disse: ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: antigamente te dizia, peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós somos pacificadores e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel, porque queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas, longe de mim arruinar e destruir essa cidade. Não é esse o problema. Mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me esse homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho. E eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para a sua casa, e Joabe voltou para Jerusalém. Amém? Uau! Né? Essa história, gente, é boa. Né? A Bíblia, as histórias são melhor aí, bota Vingadores no bolso, né? Que a gente fica lendo e a minha mente é muito fértil, eu já fico pensando o que aconteceu. Então, o que é que está acontecendo aqui na história? O rei Davi, existe ali uma rebelião que é feita por Seba, e ele ali confronta, e ele diz que ele não vai ali, que não considera Davi como rei, e Davi tinha acabado de enterrar o seu filho Absalão. Ele estava ali naquele momento que o próprio filho dele, né, tentou roubar o reino dele, fez toda uma conspiração contra ele, e o filho dele é morto. Então Davi fica atento: olha, esse daí começou a falar que eu não sou rei, então pega logo ele, antes que ele cause para nós danos maiores do que Absalão. E aí ele envia Joabe, que era ali o seu general do seu exército, e Joabe vai à caça, à procura de Seba. E Seba, a gente vê que ele vai andando, e ele chega e ele entra nessa cidade. E o que é que eu quero que a gente fale assim, em primeiro lugar? Diz aí para a sua irmã: você é um alvo. Vamos lá de novo: você é um alvo. Preste atenção, o Seba, ele era um inimigo de quem? Do rei. Ele estava fugindo de quem? Da guarda do rei. A partir do momento que ele entra naquela cidade, o que é que aquela cidade se torna? Também se torna inimiga de quem? Do rei. E provavelmente iria o quê? Sofrer as consequências por causa de um único homem. Então, 2 Samuel 20:14, que vai falar sobre isso, quando ele entra na cidade. A partir do momento que o inimigo do rei se escondeu naquela cidade, todos os moradores da cidade estavam em quê? Em perigo. Os soldados, eles tinham uma ordem clara do rei: tragam Seba, para que ele não se torne aí um Absalão 2, para que ele não gere aí uma rebelião no nosso meio maior ainda do que Absalão fez.
Então, assim como aquela cidade, eu e você, nós temos um inimigo. Diz aí para a irmã que está do seu lado, você tem um inimigo. De novo, você tem um inimigo. E esse inimigo não é seu marido, certo? Não é seu chefe. Não é lá o seu amigo do trabalho que é uma pedra no sapato. Não é os seus familiares de maneira nenhuma. Esse inimigo é Satanás. Ele é o inimigo das nossas almas. E ele trabalha incessantemente para o quê? Para nos distrair. Para nos destruir. 1 Pedro 5,8 vai dizer: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de quem? De vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, Satanás, ele trabalha com afinco para nos afastar de Deus e para nos distrair do propósito de Deus para as nossas vidas. Uma mulher posicionada e convicta, com clareza da sua missão, é como um soldado na guerra que dará muito trabalho para o inimigo. Então, quando eu e você estamos posicionadas, convictas, nós temos clareza da nossa missão, clareza do nosso chamado, clareza do porquê eu estou aqui, nós vamos dar muito trabalho para o inimigo. Então, qual é a estratégia de Satanás? Continuar, permanecer, atacar a nossa fragilidade. Quem aqui tem uma fragilidade? Todas nós, né? Então não se engane, o nosso inimigo ele é astuto, ele é observador e ele é estratégico. Ele conhece os nossos pontos fracos e ele irá se empenhar para nos deixar vulnerável aos seus ataques. Então, por que será que tantas de nós, e nós vemos principalmente no nosso meio das mulheres, temos sofrido com doenças da alma, sobrecarga mental, sobrecarga física e sobrecarga emocional? Nunca se exigiu tanto de nós. Isso aqui eu lembrei da Juliette. Se trabalhamos fora, nós somos egoístas, porque nossos filhos ficam na creche. Se a gente fica em casa, é preguiçosa, passa o dia sem fazer nada, acomodada, porque fica só cuidando das crianças. Se a gente cuida do nosso corpo, é metida. Se não cuida, é desleixada. Alguém se identifica? Só eu, gente. Só eu. Então, é muita pressão, culpa e um sentimento de inadequação. E parece que a gente está sempre aquém daquilo que nos é exigido. Estamos, como diz o meu pai, esbaforidas, tentando alcançar muitas vezes padrões irreais. Alguém se sente assim ou só eu, gente? Você está assim, ufa, Senhor, não aguento mais, né? Entrou no Instagram aí que você desespera, porque é a pele perfeita, o cabelo perfeito, né? Tudo no lugar e você fica, Jesus amado, me ajuda. Estou tendo que botar a cinta para ficar tudo bem, mas é desse jeito. Diga assim para sua amiga, você é uma mulher real. Certo? Ninguém aqui, gente, foi treinada para ser modelo, para ser capa de revista. Ninguém aqui foi criada assim para passar o dia inteiro com as pessoas maquiando você, para você tirar foto. Não. Nós somos mulheres reais. Então, muitas vezes, as estratégias do inimigo são o quê? Nos encher de frustração, de comparação, de cansaço, de culpa. E quando a gente menos espera, os nossos olhos vão se desviando da missão. A gente vai tirando os olhos do foco, aquilo que Jesus tem para nós, a missão que Ele tem para nós. E nós vamos o quê? Nos distraindo. E eu quero te perguntar, será que você tem percebido as estratégias do inimigo para te deixar imóvel diante da batalha? Para te deixar assim, sabe, inerte, para te deixar meio que dopada, que você não consegue perceber, às vezes até percebe, mas não tem força para reagir? E eu quero, muitas vezes você pode estar pensando, Rebeca, mas por que eu sou um alvo? É algo forte, né? Eu dizer que você é um alvo de Satanás. Jesus, vou já me embora dessa igreja que essa mulher está jogando praga em mim. Não, gente. A palavra do Senhor diz que pelo simples fato de eu e você sermos filhas amadas de Deus, isso já coloca um alvo gigante assim, ó, nas nossas costas. Porque nós somos tudo aquilo que Lúcifer queria ser. O que é que lá em Isaías 14, 13 e o 14 vai dizer, ó, o que é que Lúcifer fala, ó. O que é que vai dizer o texto? Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como você foi atirado da terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, ó,
subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Eu subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. E o que é que eu e você somos? Imagem e semelhança do nosso Criador. Sabe? Então, Satanás, ele tem um recalque comigo e com você, porque ele queria ser imagem e semelhança do Criador. E eu e você pode dar um amém no seu lugar? Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E não só isso, nos chamou de filhas, nos resgatou. E hoje nós somos casa de Deus. Hoje nós somos a habitação de Deus. E o fato de nós sermos, irmãs, mulheres ainda nos tornam um alvo ainda mais fácil para que nós tenhamos uma inimizade com Satanás. Vocês lembram lá do Éden? Qual foi a sentença que Deus deu ali para a serpente? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça. Quem foi a descendência da mulher? Jesus. O Filho perfeito de Deus, que veio através de Maria e pisou a cabeça da serpente, Satanás. Então, eu e você somos um alvo. E isso não é para ti, ai meu Deus, eu vou ficar com medo. Ai Jesus, eu vou ficar coado. Não, mas é para você ter consciência. Porque às vezes a gente vai vivendo a nossa vida e as coisas vão acontecendo e a gente acha que é acaso. A gente acha que a gente não tem vontade de ler a Bíblia. Ai, não é porque eu estou cansada. Gente, cansado, quem é que não está? Igual um limão espremido quando termina o dia. Pedindo, Jesus, tem piedade. Não sei nem se eu levanto amanhã. Todas nós. Mas existe uma escolha. Ou a gente começa o dia bem com o Senhor e termina o dia bem com o Senhor, ou a gente termina murmurando. Cansadas todas estamos. Eu tenho certeza que se cada um contar aqui a sua rotina, a outra vai ficar mais cansada ainda. E não é uma disputa. Mas eu quero que você entenda que ser um alvo, para quando eu sei... Quando eu entendo a estratégia do inimigo, eu posso saber com que armas eu vou lutar. Vocês entendem, compreendem comigo? Então, diz aí para sua irmã, você é um alvo. Ponto 2 que eu aprendo nessa lição, nessa história. Diz aí para sua irmã, levante-se com sabedoria e ousadia. Nós somos um alvo? Amém. Mas a gente vai ficar assim, só sendo alvo? Não. Nós vamos nos levantar com sabedoria e ousadia. Lá no texto, em 1 Samuel 20:16, diz assim, ó, que foi o texto que nós lemos no início. Uma mulher sábia gritou, ouçam, digam a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. O texto ele não vai trazer o nome dessa mulher. O texto não vai dizer se ela era casada, se ela era rica, se ela era pobre, se ela tinha filhos, se ela não tinha. Mas nós sabemos uma característica que o texto que foi permitido, que deixasse aqui para que eu e você pudéssemos aprender, que ela era sábia. Diz assim para sua irmã, sábia. Sábia. Provérbios 8, do 11 ao 12 vai dizer, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Tiago 1,5, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Sabe o que eu aprendi com essa mulher? Essa mulher, ela estava atenta ao que estava acontecendo. Porque não foi ninguém que foi dizer assim, ei mulher, vem cá, tu viu lá o que está acontecendo? O Joabe está querendo entrar aqui para matar todo mundo. Foi isso que aconteceu? Não. Ela estava atenta, ela estava alerta àquilo que estava acontecendo no meio do seu povo. Ela teve discernimento para entender e compreender a intensidade daquela ameaça. Rapaz, se esse Seba não sai daqui, o que é que vai acontecer? Esse homem vai entrar aqui, vai matar ele e vai matar todo mundo. Quem é que morava ali naquela cidade? A família dela, os amigos dela, os empregados dela? Então, todo um ecossistema seria possivelmente destruído. Então, eu quero te perguntar, será que você tem enxergado com os olhos espirituais as guerras que têm acontecido ao seu redor? Será que você tem percebido o tamanho da ameaça e a guerra que tem sido travada para destruir a sua família, o seu casamento e a sua vida? Será que nós temos estado atentas, percebendo a necessidade de agir, de tomar uma postura, de fazer algo diferente?
Sinceramente, eu acredito que... O que aquela mulher poderia fazer, gente? Ela estava ali, era o exército, não era um exército de qualquer pessoa, era o exército do rei Davi. Um exército grande, um exército poderoso, um exército de elite. Vamos pensar assim que era o BOPE, né? Eles eram chamados de os valentes de Davi. E Joabe era ali aquele que obedecia tudo aquilo que o rei Davi pedia para fazer. Ele estava ali, o general do exército. O que é que uma mulher poderia fazer para evitar um massacre daquele? E talvez seja a pergunta que você tem feito ao Senhor: Deus, o que é que eu posso fazer diante dessa ameaça? O que é que eu posso fazer diante dessa ameaça que eu estou vendo que meu filho está indo por um caminho que não te agrada? Senhor, o que é que eu posso fazer que eu estou percebendo que as amizades que meu marido está tendo não está trazendo ele para mais perto do Senhor? Deus, o que é que eu posso fazer que se eu estou vendo os meus familiares todos sem vir à tua casa? Senhor, o que é que eu posso fazer se eu estou vendo meu coração cheio de cansaço, de amargura, com falta de perdão? Então, muitas vezes, nós nos sentimos muito pequenas diante dessas ameaças e nós estamos: Senhor, eu sou só uma mulher. O que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer diante dessa afronta, diante desse levante? E o que eu quero dizer para você é muito importante. Essa mulher, ela não manipulou, porque muitas vezes nós queremos vencer as batalhas no nosso braço. Nós queremos controlar, nós queremos manipular, nós queremos dar o nosso jeitinho para que as coisas fiquem do jeito que a gente quer. Dentro da família, a gente silencia o filho para o marido não gritar. Aí a gente vai lá, manipula o marido para deixar o filho fazer o que ele quer. E a gente, aos nossos olhos, tudo está em paz. Mas o nosso inimigo, ele está onde? Ao nosso derredor. E está mandando o quê? Flechas ao nosso encontro e nós nem estamos percebendo. O texto continua dizendo, cadê? Quando Joabe se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu: sim. E ela disse: ouve o que tua serva tem para dizer. Eu estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: antigamente te dizia, peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós somos pacificadores, fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe Israel, porque queres arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessas. Longe de mim arruinar e destruir essa cidade. Não é esse o problema. Mas um homem chamado Serba, filho de Bicre, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me este homem e iremos embora. A mulher disse a Joabe: a cabeça te será jogada do alto da muralha. Essa mulher, ela usou o que? A sabedoria, mas ela usou de ousadia para acessar Joabe. Gente, você imagina, se ela fala qualquer coisa errada para aquele homem? Porque ele era o quê? O general do exército. Imagina aí tu falando com o general do exército: ô moço, por favor, não faz isso não. Ele poderia nem ter dado atenção a ela, ou ele poderia se enfurecer ainda mais. Quer saber? Pois agora eu vou entrar e eu ia pegar só o cara, mas agora eu vou matar todo mundo. Porque quem é essa mulher para achar que pode falar comigo? Porque Joabe também não era tão flor que se cheire, se você for ler os capítulos anteriores. Mas ela teve ousadia e ela não se intimidou. E eu quero que você diga aí para sua irmã: não tolere intimidação. Não tolere intimidação. Lá em 2 Timóteo 1,7 vai dizer assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de, alguns vai dizer, domínio próprio, e outras versões vai dizer, de equilíbrio. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. E olha, gente, essa não foi a estratégia que Golias usou contra o povo de Deus? Intimidação. A Bíblia vai dizer que Golias ficou o quê? Dias e dias lá, falando: será que não tem ninguém aqui não, que vai lutar contra mim? E ele falava, colocava medo. E o exército de Israel foi o quê? Se acuando, todo mundo com medo. Ninguém dava um passo. E ele lá, falando contra o exército de Israel, zombando, colocando ali medo. E eles cada vez mais acuados. Isso é o quê? Intimidação. E muitas vezes você nem tem, assim, passado por uma guerra, que eu posso dizer assim, que seja algo que seja mais difícil, sabe? Às vezes nós estamos vivendo as guerras do dia a dia mesmo. É conta para pagar, é filho doente, que são coisas que, quem tem filho, o filho vai ficar gripado? Sim ou não?
Sim, faz parte. Só não vai ficar se, né? Se foi um anjo do Senhor. Mas se não for, entrou na escola, gente, é gripe, né? Tudo que você puder imaginar vai acontecer. A criança vai cair, a criança vai sujar, a gente vai ter conta para pagar. Se você tem uma casa, se você tem uma família, vai vir lá, como diz o pai, né? As bestas fera, a conta de água, a conta de luz, a conta da internet, elas vão te perseguir, os seus seguidores. Isso são o quê? Lutas do dia a dia. E nós estamos passando essas lutas do dia a dia, mas a gente não tem conseguido o quê? Avançar. Tipo assim, você olha e você fala assim, Deus, até que está tudo no lugar, não tem nada assim tão sério acontecendo, mas eu me sinto acuada. Muitas vezes o pavor toma conta do seu coração, os medos não te permitem descansar em Deus, você está apavorada com o medo do amanhã. E se faltar? E se acontecer alguma coisa com meu marido? E se o Covid voltar? E se acontecer alguma coisa com meu filho? E se me faltar o pão? É só eu que penso nesses e se abençoado? Que a gente tem que ficar repreendendo o tempo todo? Muitas vezes uma opressão do inferno, gente, que tem nos mantido o quê? Caladas e paralisadas. Engodadas sem a gente conseguir sair do lugar, porque nós estamos como acuadas, igual o povo de Israel. E anos atrás, eu estava assistindo uma pregação da pastora Helena Tanuri, no culto que ela tinha na Lagoinha, que era o Femininas, e ela estava falando muito sobre que as mulheres serem leoas, né? Assim, de guerreiras, de valentes. E ela passou um vídeo, eu até procurei, mas eu não achei esse vídeo que eu queria passar para vocês, mas vai mostrar uma jaula, num zoológico, e tem uma leoa e tem uma cachorrinha. Mas, gente, a cachorrinha dá na leoa, e a leoa vai só ficando acuada. E a cachorra assim, bem brava, sabe? E ela vai para cima, e ela pula, e ela faz assim com a patinha. E a leoa tá assim, ó, lá bem quietinha, sabe? E ela vai só se afastando e a cachorrinha vindo para cima dela. Será que eu e você estamos assim? Satanás está, ó, e a gente está assim, ó. Ai, meu Deus, eu não tenho força. Ai, coitadinha de mim. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Quando nós temos o leão da tribo de Judá em nosso favor. Quando nós temos o Senhor dos exércitos que segura a nossa mão. Quando nós temos o Deus Todo-Poderoso que diz, levanta-te, minha filha, bora. Manda reda Satanás e ele vai embora. Ele tem que sair no nome de Jesus. E nós muitas vezes estamos igual a essa leoa, sabe, gente? Porque, gente, a leoa, com a patada, ela mata a cachorra. Se eu e você clamarmos o nome de Jesus, gente, o que é que acontece? A Bíblia vai dizer que Ele dará ordens aos seus anjos ao nosso respeito, para que nós não venhamos cair nem tropeçar em alguma pedra. É isso que quando a gente clama o nome de Jesus, Ele faz. E a gente está assim, ó, ai, cuidadinho de mim, sabe? Sem tomar essa posição, porque nós não entendemos a nossa identidade. Essa mulher, ela sabia quem era ela. Quando ela chega diante de Joabe, ela não diz assim, ai, não, é só porque eu sou uma mulher, uma lavadeira. Não, ela vai falar assim, ei, quem é você? Por que você vai fazer isso? Nós somos a herança do Senhor. Nós somos um povo conhecido, nós somos uma cidade conhecida como mãe em Israel. Ei, a gente não é qualquer um, não. Por que você está vindo contra nós? Ela sabia quem ela era. Será que você sabe quem você é? Perguntei para a sua irmã, você sabe quem você é? Você sabe quem luta por você? E algo importante da gente falar, antes de nós continuarmos, é que a gente está falando aqui sobre a guerra, e eu não quero que você tenha uma noção distorcida de que eu estou falando de empoderamento feminino, tá? Não estou falando disso, eu estou falando de empoderamento do espírito, feminino não. Porque a gente, na nossa força, nós não conseguimos nada. Isso aqui é na força do Senhor. É Ele que vai à nossa frente. É Ele que peleja por nós. A batalha pertence a Ele. Não é a mim e a você. Amém? E a palavra do Senhor vai dizer em 2 Coríntios 10:4. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diga assim, o seu inimigo não é o seu irmão, não é o seu marido, não é a sua cunhada, não é a sua sogra. A sua guerra é espiritual, contra Satanás e seus demônios. E na maioria das vezes, sabe, gente, a gente acha que a gente vai ter que fazer muito estardalhaço para Satanás correr. Né? A Sabrina falou aqui das armas, né, que nós devemos estar apropriada delas, mas muitas vezes a nossa arma será silenciosa. Será falando em línguas na nossa mente.
Será algo silencioso? Sabe, a Camila Barros é que fala, né? O inimigo não está entendendo nada, ele está tonto. Né? Que ele pensou assim, olha, hoje ela desiste e ela reage maravilhosa. Então, muitas vezes, a nossa luta, ela vai ser sem gritar, sem brigar, sem afrontar. Mas nós vamos nos posicionar em fé, de joelhos dobrados, clamando a Deus. Porque às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. Eu vou resolver aqui esse negócio, essa confusão. Sou eu que vou botar ordem aqui no negócio. Não, deixa o Senhor ir à sua frente. Deixa o Senhor fazer do jeito que Ele quer. Então, muitas vezes essa guerra vai ser silenciosa. Só você e Jesus. Vai ser uma guerra silenciosa no jejum, na oração, nas madrugadas. Em Provérbios 15:1 vai dizer, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Foi exatamente esse tipo de, mesmo ela sendo ousada, essa mulher, ela teve essa sabedoria para ela se achegar até Joabe. O texto vai dizer que ela chamou ele de meu Senhor, que ela se apresentou como meu Senhor, a tua serva. Ela se colocou num lugar, sabe, de humildade, para poder quebrantar o coração dele e ter acesso ao coração dele. Muitas vezes na sua casa você acha que é gritando com o seu marido, é colocando, sabe, eu quero ver agora quem é que pode mais, sou eu ou só ele? Eu ganho mais do que ele. Eu que vou resolver aqui essa paçoca, aqui esse negócio. E o Senhor está dizendo, não, filha, vai para o joelho. Vai para a humildade. A resposta, a gente falou o quê? A resposta calma desvia a fúria. Às vezes a nossa vontade com a carne é descer, né? Aí o Senhor está falando assim, olha, filha, faz um jantar para ele. Pede perdão, quais são as suas falhas? Porque é fácil a gente ver a falha do outro, não é? E assim também com seus irmãos, com a sua família. Sabe, às vezes a gente fala assim, não, mas eu sou tão cheio de razão. Tá certo, alguma razão você deve ter. Mas o outro, ele também tem a razão dele. Se você está aqui, se você conhece Jesus, é em você que Deus quer trabalhar. É em você que Deus quer usar para transformar essa situação. Então vamos lá, nós falamos no ponto 1, você é um alvo, levante-se com sabedoria e com ousadia. E o último ponto eu queria falar, falei para sua irmã, o seu posicionamento pode salvar a muitos. Vamos lá de novo, o seu posicionamento pode salvar a muitos. Vai dizer assim, 2 Samuel 20, do 16 ao 22. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando o seu sábio conselho. E eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e os seus homens se dispersaram. Abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para sua casa. E Joabe voltou ao rei em Jerusalém. E todas as vezes que a gente vê assim, um líder na Bíblia que se posicionou, alguém que foi assim corajoso em fé, alguém que fez algo que os demais não estavam fazendo, alguém que ousou fazer diferente, alguém que foi à frente, tomou uma liderança para si, nós vemos que não se tratava simplesmente de algo individual. Ela não estava falando aquilo ali porque ela estava protegendo o próprio umbigo dela. Né? Joabe, porque ali ela estava colocando a vida dela em risco também. Mas se tratava o quê? De algo coletivo. Vocês lembram ali de Esther? Esther, com o posicionamento dela, de fazer o jejum, de ir até o rei Assuero, de falar com ele, ela estava ali guerreando por quem? Por todo o povo judeu. E porque ela se levantou, todo o povo judeu foi livre o quê? De um massacre. Se a gente pensar também em Raabe, quando ela faz ali uma aliança com os espias, que vão ali até Jericó, e ela faz uma aliança com aqueles homens, o que ela fala? Olha, quando vocês vierem, não se esqueçam de mim e da minha família. E aí eles falam, pois chame seu pai, chame suas noras, chame seus irmãos, os seus sobrinhos e fiquem todos dentro da casa. Raabe foi salva sozinha? Não. Teve todo um ecossistema que foi salvo porque ela se posicionou em coragem. No último culto nós falamos sobre que mulher? Jael se posicionou matando o quê? O inimigo da nação. Não foi só a casa dela, pelo contrário, ela se colocou em perigo, porque se aquele homem abre o olho, ele mata ela.
né? Císera, ali o general do exército inimigo. E ela ali, quando ela toma aquela atitude que ela mata Císera, uma nação inteira foi liberta de um opressor. Então nunca é algo individual. E eu queria que você parasse para pensar, na sua situação, não se trata só de você. Porque às vezes você fala assim, eu tenho que me posicionar em jejum, eu tenho que me posicionar em oração. Mas eu não estou conseguindo, eu estou cansada, eu estou assim. Mas não olhe para o seu umbigo. Quem depende de você? A sua casa, o seu casamento depende da sua oração. Os seus filhos dependem da sua postura de jejum, de busca. Será que aí o seu trabalho, no seu emprego, Deus está te chamando para você se levantar para que outros venham conhecer o Senhor? Então nunca vai se tratar só de nós, mas sempre vai se tratar de um coletivo. Você não precisa lutar essa batalha sozinha. 2 Crônicas vai dizer assim, vocês não precisarão lutar essa batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. O que foi isso aqui? Isso aqui foi a resposta que o Senhor deu a Josafá. Quando ele e todo Israel estão clamando ao Senhor, buscando direção diante das ameaças dos amonitas e dos seus inimigos. Então, eu quero que você diga para sua irmã, o nosso Deus é por nós. O inimigo, ele pode até fazer barulho, mas ao nosso lado, nós temos o Senhor dos Exércitos. E muitas vezes, como a gente falou agora, nós estamos ficando acuadas por um inimigo, sabe, que faz barulho demais. Sabe aqueles cachorrinho pinche? Sabe aquele cachorrinho? Né? Que se você passar em frente a uma casa, você, meu Deus, é um Rottweiler que tem aí. Porque você pensa que ele vai destruir o portão da casa. E não é. Eu não estou falando que Satanás não tenha poder. E nós não devemos minimizar o nosso adversário. Amém? Mas maior é aquele que está conosco. Comigo e com você. Mas muitas vezes nós estamos dando mais crédito para o inimigo do que para o nosso Deus. Nós damos mais crédito para a luta, para a tentação, para os dados inflamados do inimigo, do que para o livramento e o socorro que o Senhor está nos dando. Nós estamos o tempo todo reclamando, nós estamos o tempo todo falando, mas eu não consigo sozinha, mas eu estou cansada, mas eu consigo mais lá. A gente não está propagando o que a palavra diz. E eu sei que nós falamos aqui sobre posicionamento, e eu quero te dizer, se posicionar não vai te render aplausos. Se posicionar não vai te render elogios. Muitas vezes vai te colocar em um lugar de não ser muito benquista. Sabe? Lá na empresa está todo mundo fazendo coisa errada. Mas eu não faço. Né, Sabrina? Eu não vou fazer, não. Vocês querem fazer, vocês podem fazer, eu não vou, não. Eu corro o risco de perder o meu emprego. Aí vai, mas Rebeca, eu tenho que sustentar a minha família. Quem é o seu Senhor? É Deus ou é Mamon? Quem foi que te colocou no seu emprego? E por que você está gerando corrupção dentro da sua empresa? Por que muitas vezes na família, mas agora só quer ser santa. Não quero não, eu sou. Santa, lavada e redimida pelo sangue de Jesus. Amém? Vocês estão me compreendendo? Gente, quando eu sei que tem poucas, mas tem algumas adolescentes aqui. Gente, Natanzinha. Desconcentrei agora. Vamos lá, Jesus. Pai, ajuda lá, missionário, por favor. Vai lá, Bobô, ajudar. Vai lá, Bobô. E a gente está falando sobre essa questão de ser posicionado, gente. Quando eu era adolescente, sabe? Eu era muito do manto, gente. Eu acho que eu sou do manto ainda, mas quando eu era adolescente, eu acho que eu era muito do manto, né? Assim, eu sempre novinha gostava muito de ler a Bíblia. E na minha escola, que eu nem sei se chamam mais isso, né? Tinha aquele negócio de ficar, né? De fica, né? E aí tinha aquele negócio, quem ficar vai acabar ficando quando Jesus voltar, né? Tinha aquele negócio. E eu sempre me posicionei que eu não. Né? Eu era tão zoada porque eu era BV, né? Que era boca virgem, nunca tinha beijado, né? Eu era muito zoada na escola por causa disso, né? E a minha mãe dizia assim, menina, tu não fala pra ninguém não, porque senão vão já leiloar a tua virgindade, né? Não sei quem passou por essa época. Gente, mas real não é, tinha isso nas escolas, não era? E a minha mãe tinha um medo danado. E aí, eu gostava de um rapazinho, sabe? Na escola, quem nunca, né, gente? Não era um dorama, não, mas eu gostava de um rapazinho. E as minhas amigas descobriram. E sabe o que elas fizeram? Elas disseram assim, olha, ela gosta de ti. Um dia, no recreio, as meninas me seguraram e ele veio para me beijar.
Porque eu era ABV. Gente, mas eu fiquei com tanto ódio, a sanguínea que há em mim. Aí eu peguei e falei assim, se você encostar em mim, eu dou um murro na sua cara. Gente, eu gostava muito dele, sabe aquele cor de adolescente, né? E aí ele ficou com medo, saiu, gente, mas eu passei meses sendo chamada. Eu passava no corredor, e os meninos, lá vai a menina que só quer casar. Aí eu falava assim, mas eu quero casar mesmo, né? Fui zoado, mas por quê? Por causa de eu tô falando uma coisa simples, gente, de adolescente. Mas eu e você passamos por isso todo dia. A escolha de estar aqui, muitas vezes, só você sabe o que você tem que escutar na sua casa. Ah, lá vai a crente de novo. Lá vai, vai. Leva logo tua cama lá para a igreja. Só você e Deus sabem o custo que é para você estar aqui, para você fazer compromissos com o Senhor. E, infelizmente, a gente não vai ter aplausos, mas o céu está vendo. Ainda que a terra não reaja, sabe? O pessoal lá no seu trabalho não entende. A sua família não entende que você vem aqui é para orar por eles, porque eles são tudo processados, para Deus libertar eles, para Deus salvar eles. Eles não conseguem compreender isso hoje. Mas o céu, ele está vendo a sua atitude. O céu, ele conhece o seu posicionamento. E eu quero que você diga assim comigo. Eu preciso me posicionar como uma mulher de oração. Será que você tem orado pela sua família? A Sabrina falou aqui, a Wildisvanha falou aqui. É a nossa arma de guerra, sabe? A nossa batalha, a gente não vai com espada, né? A gente, do espírito. Mas assim, não é algo físico, é a nossa oração. O quanto você tem orado pelos seus filhos. O quanto você tem orado por você, pela sua família, para o Senhor blindar você. Hoje eu estava fazendo a mensagem, naquela parte que eu estava falando da intimidação. Gente, aí hoje eu fui resolver umas coisas. E quando eu estava fazendo a mensagem, sabe, parece que eu estava sentindo as setas. Que eu perdi, sabe? Eu não conseguia voltar para a pregação. Porque aí começou a vir o que? O medo, a intimidação. Aí eu digo, Satanás, eu já entendi. Aí eu comecei lá a fazer os charamanaias, né, Juleide? Dentro de casa e comecei a orar. Eu disse, arreda Satanás, porque eu não aceito. Mas é uma luta constante. Diga assim, eu preciso me posicionar como uma mulher que adora. Sabe, aquilo que você não consegue com a sua fala, você consegue com a adoração. Quando você muda, a adoração muda o ambiente da sua casa. Sabe, não é só, mas eu não tenho voz, eu sou meio desafinada. Gente, os anjos não tem problema com isso. Jesus não tem problema com isso. A minha mãe, é interessante que quando a gente fica adulto, a gente começa a entender a mãe da gente, né? A minha mãe, às vezes eu chegava da escola, era sempre a mesma música, que ela escutava da Ludmilla Ferber. Ela escutava sempre a mesma música. E eu acho que nem é cantado assim muito na igreja, umas músicas bem, bem antigas. E toda vida que eu chegava em casa que ela estava ouvindo essa música, ela estava feliz. Geralmente ela estava fazendo faxina e ela estava animadona. Hoje eu entendo que ela estava guerreando. Eu imagino que dentro dela devia estar um borbulhão. E aí ela ia guerrear. Gente, ela cantava. Acho que ela botava umas 50 vezes a mesma música. E eu e o Miquel já sabia. Aí nós entrávamos também no Charamanaia com ela. Mas era a maneira dela guerrear. Porque a adoração traz o céu para a terra. Tá um ambiente de gritaria, de briga, de confusão, de contenda, começa a adorar. Porque aí o céu desce, sabe? Tudo começa a se organizar, a ficar no lugar. Diga assim, eu preciso me posicionar com sabedoria. Muitas vezes nós temos perdido grandes batalhas porque nós não sabemos ser sábias. Porque nós não esperamos a hora de falar. Nós temos magoado os nossos familiares. Nós temos criado contenda dentro da nossa casa. Nós queremos muitas vezes enfiar a Bíblia debaixo da goela dos nossos filhos, sei lá, da nossa família. A gente quer que eles entendam. E o Senhor está falando, filha, a guerra é silenciosa. É eu e você. Não precisa esbravejar, só eu e você. E eu quero que você diga comigo, eu preciso me posicionar em ousadia. Você pode ficar de pé? Ousadia. Sem medo, com coragem. Para conquistar aquilo que o Senhor tem para você, para a sua casa e para a sua família. Aquilo que o Senhor tem preparado para você, que não será perdido por causa da intimidação, por causa da falta de posicionamento. E eu queria que nós viéssemos aqui à frente, pode vir todas. Queria que nós orássemos umas pelas outras.
né? Às vezes a irmã que está do seu lado não sabe o que você está passando, mas eu quero que você, se você quiser compartilhar, você pode compartilhar. Em que você precisa se posicionar? Qual é a vulnerabilidade que muitas vezes o inimigo tem te atacado? Em que área da sua vida você tem se sentido muitas vezes acuada, que você tem se sentido sem forças? Senhor, essa noite nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Joaquim, pode botar aí o tambor aí, meu filho. Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui neste lugar. Antes de nós estarmos aqui, os Teus anjos já estavam aqui. Senhor, e nós clamamos, venha a Tua presença aqui nesse lugar. Que todo espírito de medo, que todo espírito de intimidação, que toda preguiça espiritual, que todo, Senhor, em nome de Jesus, toda retaliação do inferno que tem vindo contra nós essa noite dizemos basta. Nós escolhemos nos posicionar como guerreiras do Senhor na nossa casa, como guerreiras do Senhor, conquistando os territórios do Senhor, com a palavra do Espírito na nossa boca, empunhados, Senhor, nas nossas mãos, a espada do Espírito, bem cingidas, Senhor, com o capacete da salvação, a couraça da justiça, com os nossos pés, Senhor, calçados na preparação do Evangelho. Nós clamamos a Ti, Jesus. Guerreia as nossas guerras. Entra, Senhor, na nossa frente. Destrói os nossos inimigos, Senhor. Que nós possamos, que toda, Senhor, muitas vezes, Senhor, que nós estamos numa apatia, que muitas vezes temos visto, Senhor, as guerras, mas não conseguimos nos posicionar, não conseguimos, Senhor, tomar atitude. Nós Te pedimos, nos fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abre os nossos olhos espirituais para percebermos as artimanhas do inimigo, as astutas do inimigo. Nos dá, Senhor, sabedoria, nos dá, Senhor, coragem, nos dá, Senhor, ousadia, nos dá comprometimento. Clamamos a Ti, Senhor dos exércitos. Faz aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Troca o coração de pedra por um coração de carne. Transforma esse marido, transforma esse filho, transforma esse pai. Nós clamamos, Senhor, por Ti nessa noite. Clamamos por salvação de vidas. Clamamos, Senhor, por transformação nas famílias, Senhor, nos casamentos. Nós clamamos por Ti. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Tu és, Senhor, o nosso general. Tu, Senhor, vai à nossa frente, Senhor. E nós contigo, Senhor, iremos até o fim. Clamamos por Ti, Senhor, nessa noite. Senhor dos exércitos, venha em nosso favor, Senhor. Viemos ao Teu, Senhor, até porque você pode dizer isso? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. E o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus.
palavra do Senhor vai dizer assim no Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, nenhuma desgraça chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordem ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Você pode dizer assim, ó: porque Ele me ama. Porque Ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, porque Ele conhece o meu nome. Amém? Aleluia. Você pode dar aí um abraço na sua irmã. Aleluia. Aleluia. E, queridas, antes de finalizar, eu queria fazer uma pergunta. Se você, às vezes, você veio aqui pela primeira vez, pela segunda vez, mas você ainda não fez esse compromisso com o Senhor, você não se posicionou, você ainda não disse o sim para o Senhor, de querer entregar a sua vida a Ele. Se você quiser fazer isso essa noite, essa é uma oportunidade. Se você quiser, nós vamos estar aqui até o final do culto, você pode nos procurar. Amém? Amém? E eu queria só chamar aqui a Rivele. Vem cá, Rivele. Cadê a Rivele? E a Cineide, vem cá. Vem cá, Giovana, mulher, tu também? Vem cá, evangelista Francis. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá. Você que não sabe, a Rivele essa semana perdeu a sua sobrinha, Rafaele, né? A gente já vinha orando por ela no PG, né? Eu tive a oportunidade de atender ela uma vez, né? Mas o Senhor fez a sua vontade, o seu querer. E essa semana, né? Foi o sepultamento, foi o enterro. E elas estão aqui na força do Senhor, né, sendo fortalecidos no Senhor. Então, como a Bíblia diz que a gente se alegra com os que se alegram e chora com os que choram, eu queria que você colocasse sua mão para cá e nós vamos orar para que o Senhor venha as fortalecer. Pai, nós queremos colocar a vida da Rivele, a vida da sua irmã na tua presença, toda a sua casa, toda a sua família. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha com o consolo do céu sobre elas. Pai, nós não entendemos todas as coisas, mas, Senhor, nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas nós te pedimos, Senhor, consola, Pai, o coração das tuas filhas. Pai, a mãe, o pai da Rafa, os seus irmãos, o seu irmão que mora em Portugal, toda essa família, Senhor, que tem sido devastada por essa dor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha, Senhor, trazer o consolo que só o Senhor pode trazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode vir direto. Amém. No final você pode dar um abraço nelas, amém? Irmãs, não terminou, a gente vai orar aqui para finalizar.